Por que eu quis estudar essa questão de imprensa e educação do corpo feminino? Eu quis entender de onde que saiu tudo isso e por que a gente repete tudo isso. E daí você vai entender essa definição dos papéis, que isso já vem lá do século XVIII, por que a mulher é a rainha do lar do espaço privado e o homem é do espaço público. O poder dele está na rua. Porque ensinaram pra gente que nós, mulheres, temos características, que nós nascemos com certas características como passividade, docilidade, meiguice, e os homens com força, com perseverança, brutalidade, como se... Gente, isso é do ser humano, né? Tem homem que é meigo, tem mulher que é bruta e por aí afora, cada um com a sua própria característica. Não, mas nos ensinaram que você já nasce com um estereótipo para aquilo que você tem que fazer. Sim, daí definem os papéis. Sim, e aí quando, por exemplo, você encontra mulheres que são mais brutas, mas aí já vem o estereótipo, aquela... Não sei lá, quando elas deve ser lésbica. Começam a ocupar espaços tradicionalmente masculinos, mulheres nas exatas, mulheres pilotando avião, opa, deve ter alguma coisa errada ali, não é? Por que as profissões das mulheres, não estou falando das operárias não, porque as mulheres das classes trabalhadoras sempre trabalharam, mas vamos falar da classe média. As mulheres, até os anos 50, elas não podiam trabalhar, porque o fato de você trabalhar demonstrava que seu marido não era macho o suficiente para ser o provedor da sua casa. Mas quando elas saíram para o mercado de trabalho, elas só poderiam trabalhar em profissões que fossem consideradas maternais. Professoras dos ensinos fundamentais, sim, enfermeiras e secretárias. Elas continuavam exercendo no espaço público o que elas faziam dentro de casa, que são cuidadoras. Sim. Renata, eu acho que a gente teve uma conversa antes de começar o podcast e acho que cabe a gente retomar. Você falou sobre a imprensa e a mulher. Você já foi âncora e esteve à frente de jornais. Como que até alguns anos atrás mesmo, a própria imprensa televisiva botava essas mulheres, vocês, né, nessa caixinha para se apresentarem, para se portarem? Eu saí do telejornalismo há 12 anos. Então, eu vou falar não só da última emissora que eu trabalhei, mas eu já trabalhei em várias emissoras, inclusive no exterior. Vocês vão se lembrar. Como que nós, mulheres, deveríamos nos apresentar nos telejornais para termos credibilidade? Cabelinho curtinho, ou no máximo Chanel, e terninho. Brincos muito pequenininhos, o esmalte tinha que ser incolor. Ok, tira a atenção da notícia. Mas será que era só isso? Nós tínhamos que ter umas roupas adaptadas do masculino para que nós passássemos credibilidades. Quem tinha um cabelo longo, assim como a Jussara, existia uma regra. Você pode até apresentar o jornal e ser repórter, mas você tem que colocar o seu cabelo para trás. Ou seja, são regras para poder te enquadrar de uma determinada maneira. Renata, como que era essa questão do corpo? Havia dicas. Você voltou das férias, eu só, olha, vamos esperar para usar determinada roupa. Era como se estivesse um acordo tácito de que precisaria manter aquele determinado padrão. E como todas as pessoas sabem, televisão engorda, as pessoas aparentam sempre 6, 7, 8 quilos a mais. Eu sofri muito com isso, eu não vou mentir, eu sofri muito com isso, porque às vezes quando as pessoas me reconheciam na rua, algumas falavam assim, gente, mas você não é tão gorda, não é gordona como está na TV. Primeiro que elas achavam que elas tinham esse direito de comentar sobre você, sobre o seu corpo. E o espanto, que ainda mais o enquadramento naquela época era esse enquadramento, né? Essa parte de cima. Então, eu por um determinado período, eu muito incomodada com isso, eu achava que eu tinha que estudar, ler, eu ia receber o entrevistado X, é claro que a gente tem que se preparar, mas eu me preparava além do normal. Eu achava assim, se eu for muito, muito, muito inteligente, será que vão parar com esse tipo de coisa? Será que vão parar de se importar com o meu corpo?
Então isso é muito cruel, Sim. sabe? Isso é muito cruel. Porque eu fiz jornalismo, eu fiz comunicação, eu fiz especialização em comunicação, então eu estava ali pelo jornalismo, para o jornalismo, pela notícia, para ser um elo mesmo, para ser uma voz da comunidade, e não para exibir um determinado padrão, mesmo porque são multifatores, e esse caminho da autoaceitação, ele é muito complicado. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou dizer que ao fazer essa pesquisa, porque quando você estuda o passado, você joga a luz sobre o presente, dá sentido ao que está acontecendo, eu não vou dizer que eu estou livre, não estou. Há determinados momentos que eu fico extremamente angustiada com quilinhos a mais, com uma ruga que aparece, porque nós fomos educadas Assim. para amar ou odiar um determinado tipo de corpo. E não é do dia para a noite que a gente resolve isso.